Olá, eu sou Vanessa Luz e vamos aqui seguir com esse mergulho no microcosmos nesse momento em que Bruce fez uma descoberta incrível, mas ele não está conseguindo se comunicar nem mesmo com seus colegas professores de biologia. Imagina com os alunos. Na verdade, nem mesmo meus colegas versados no jargão da biologia celular conseguiram. O conceito da membrana mágica era maluco demais para eles, mas fui amadurecendo a ideia e encontrei métodos mais simples para transmitir os conceitos, de maneira que meus alunos do primeiro ano pudessem entendê-los. E, claro, dei continuidade às pesquisas. Aos poucos percebi que o assunto interessava não apenas aos médicos e cientistas, mas também ao público em geral. Cada vez mais pessoas queriam saber sobre as implicações espirituais do meu momento de eureka. Concentrar meus estudos na biologia da membrana celular foi uma mudança de foco fascinante para mim, mas não a ponto de me fazer entrar gritando em uma biblioteca. Aquele instante de glória no Caribe não fez apenas com que eu me tornasse um estudioso das funções da membrana. Me fez passar de cientista agnóstico a místico e acreditar que a vida eterna está muito além do corpo. Vou tratar com mais detalhes do aspecto espiritual de minha descoberta no epílogo. Por enquanto, vamos rever os conceitos sobre a membrana mágica, que nos ensina que o controle de nossa vida não depende de sorte ou das características estabelecidas no momento da concepção, mas sim de nós mesmos. Somos os senhores de nossa biologia, administradores do programa de processamento. Temos a habilidade de editar os dados e entrar em nosso biocomputador, assim como todas as palavras que são digitadas. Quando entendermos como as PINs controlam a biologia, deixaremos de ser meras vítimas de nossos genes para nos tornar senhores de nosso destino. Capítulo 4. A nova física. Como plantar firmemente os pés no ar. Quando eu era um simples, mas ambicioso estudante, nos anos 1960, sabia que, se quisesse entrar em uma boa faculdade de biologia, teria de estudar mais física. Meu curso colegial tinha uma matéria chamada Física 101, que abordava aspectos básicos como gravidade, eletromagnetismo, acústica, polias e planos inclinados. Tudo muito simples e fácil de compreender. Eu também podia optar por outra, chamada física quântica, mas quase todos os alunos a evitavam como se fosse uma doença. Parecia ser envolta em um tipo de mistério, com tópicos estranhos que ninguém pensava em estudar. Achávamos que somente os masoquistas, idiotas ou quem realmente tivesse talento suficiente para ser físico estudaria uma matéria que tem como premissa básica um conceito como: você está vendo este objeto? Agora não está vendo mais. A única coisa que talvez me fizesse estudar aquela matéria era o fato de todo mundo dizer que seus alunos tinham certo status em festas. Naquela época em que Sony e Cher faziam sucesso, era fácil impressionar as garotas dizendo: oi, eu estudo física quântica. Qual o seu signo? Mas eu mesmo nunca vi alunos de física quântica em festas ou em qualquer outro lugar. Eles provavelmente não tinham muito tempo para sair. Então, avaliando os prós e os contras, acabei optando pela matéria Física 101. Meu objetivo era ser biólogo e não tinha o menor interesse em ficar estudando e decorando regras sobre bósons e quarks. Na verdade, nenhum aspirante a biólogo dava atenção ao assunto. Com isso,
A maioria dos formandos em minha área conhecia muito pouco sobre os princípios da física mais completa, que envolve equações e matemática. Estudamos um pouco sobre a gravidade. Objetos mais pesados tendem a afundar enquanto os mais leves flutuam. A luz, pigmentos de plantas, como a clorofila, da retina dos animais, como a rodopsina, absorvem as cores da luz e são cegas para as demais. E conhecemos até alguns princípios sobre temperatura. Temperaturas elevadas desativam as moléculas biológicas, fazendo com que derretam, e temperaturas mais baixas as congelam e preservam. Claro, posso estar exagerando um pouco, mas é certo que os biólogos não conhecem física de verdade. Mas devido a essa falta de conhecimento sobre o assunto, e assim mesmo duvidando da biologia centrada no núcleo das células, eu não consegui entender as implicações da questão. Sabia que as proteínas da membrana dependiam de sinais do ambiente para gerar reações na célula, mas como não tinha conhecimento sobre o universo quântico, não era capaz de desvendar esses sinais. Somente em 1982, mais de uma década depois de me graduar, é que descobri quanto perdi ao deixar de estudar física quântica. Se tivesse escolhido essa matéria, com certeza teria me tornado um desertor da biologia bem antes. Mas lá estava eu, em 1982, sentado no chão de um depósito em Berkeley, na Califórnia, a quilômetros de casa, e totalmente arrependido de ter jogado para o alto minha carreira científica para produzir um show de rock. Todos nós, na banda, estávamos com o mesmo problema. Não tínhamos um centavo no bolso, mesmo depois de 6 shows seguidos. Quando tentavam passar meu cartão de crédito nos leitores das lojas, a tela mostrava o desenho de um crânio com dois grandes ossos cruzados atrás. Vivíamos de café e salgados, e a cada show víamos nossa carreira musical ir por água abaixo. Passamos por todos os estágios descritos pela famosa psiquiatra suíça Elisabeth Kübler-Ross: negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Kübler-Ross, 1997. Em nosso momento mais profundo de aceitação, o silêncio daquele depósito escuro de concreto foi quebrado apenas pelo toque estridente de um telefone. Parecia um som muito distante, que nem chamava nossa atenção. A ligação não seria para nós, afinal, ninguém sabia que estávamos ali. Até que finalmente o gerente do depósito veio atender o barulho irritante e o barulho irritante parou. Ouvíamos apenas a voz do gerente respondendo: sim, ele está aqui. Saí então das profundezas de meu ser e do fundo do poço em que me encontrava para olhar na direção do telefone. Era o presidente do corpo diretivo da Escola de Medicina do Caribe, onde eu havia lecionado 2 anos antes. Estava havia 2 dias me procurando e telefonando para todos os lugares pelos quais eu havia passado, de Wisconsin à Califórnia. Perguntou se eu estava interessado em lecionar anatomia novamente. Se eu estava interessado? Já ouviu um cachorro recusar carne fresca? Quando eu começo? Perguntei. Ontem, respondeu ele. Disse então que precisava de um adiantamento. Fizeram o depósito no mesmo dia e eu me despedi da banda. Peguei o primeiro avião para Madison. Fui apanhar algumas roupas, despedir-me de minhas filhas e de lá embarquei para os trópicos. Em menos de 24 horas estava no aeroporto de O'Hare, fazendo uma pequena conexão para o Jardim do Éden. Mas você deve estar se perguntando o que o fracasso da minha carreira no mundo do rock and roll tem que ver com física quântica. Tudo bem, meu estilo de apresentação de conteúdo científico não é exatamente ortodoxo.
Retomando de onde parei, agora em estilo mais linear de pensamento, descobri que os cientistas jamais conseguirão entender os mistérios do universo utilizando apenas o raciocínio linear. A voz interior. Enquanto esperava o avião, lembrei que teria 5 horas de viagem pela frente e nem sequer uma revista para ler. Como faltavam apenas alguns minutos para o embarque, corri até a livraria do aeroporto. Então, em meio ao desespero de ter que escolher um livro, correndo o risco de perder o avião, o exemplar da The Cosmic Code, Quantum Physics as the Language of Nature, o Código Cósmico, Física Quântica como Linguagem da Natureza, do físico Heinz R. Pagios, pulou em minhas mãos. Li rapidamente a contracapa e vi que se tratava de um livro de física quântica para leigos. Claro, o condicionamento e a fobia da época de colégio me fizeram colocá-lo imediatamente de volta à estante. Peguei um clássico da literatura e fui direto ao caixa. Mas enquanto o rapaz passava o livro pelo leitor ótico, vi outro exemplar do O Código Cósmico na prateleira atrás dele. Então, enquanto abria a carteira e olhava o relógio para ver quantos minutos ainda tinha, consegui superar minha velha aversão à física quântica e pedi a ele para pegar o exemplar ali atrás também. Já no avião, recuperando-me da dose extra de adrenalina da corrida até a livraria, peguei uma revista de palavras cruzadas. Resolvi algumas e só depois ali abri o livro de Pego. Não consegui mais parar de ler. Mesmo tendo de voltar algumas páginas de vez em quando para reler várias vezes e entender a teoria, passei o voo todo, as 3 horas de espera pela conexão em Miami e as 5 horas do segundo voo até minha ilha paradisíaca, mergulhado no material. Antes de embarcar em Chicago, não fazia a menor ideia do que era física quântica, nem de sua importância para a biologia. Quando o avião chegou ao Caribe, eu estava em estado de choque intelectual. Finalmente entendi a relação entre as duas áreas da ciência e percebia o grande erro dos biólogos ao subestimar as leis da física. Seguindo ultrapassados modelos newtonianos, deixamos de ampliar nossos horizontes e não percebemos que a física quântica é a base de todas as ciências. Presos ao mundo físico de Newton, ignoramos o mundo quântico e invisível de Einstein, no qual a matéria é constituída de energia e não há limite absoluto. Em nível atômico, nem se pode afirmar com certeza que a matéria existe. Há apenas uma tendência de que isso possa acontecer. Todos os meus conceitos e certezas sobre a biologia e a física tinham ido por terra. Hoje, quando penso em tudo isso, não entendo como eu e todos os biólogos nunca paramos para pensar que a física newtoniana, tão elegante e segura para nosso raciocínio hiperracional, não explica sequer os mecanismos do corpo humano em detalhes, quanto mais os do universo. A ciência avança a cada dia, mas ainda conhece muito pouco sobre os organismos. Apesar de todas as descobertas, a mecânica dos sinais químicos, incluindo os hormônios, as citocinas, hormônios que controlam o sistema imune, os fatores de crescimento e de supressão tumoral, ainda não se explicam os fenômenos paranormais. Curas espontâneas, fenômenos psíquicos, demonstrações de força e resistência além do normal, habilidade de caminhar sobre carvão em brasa sem se queimar, agulhas de acupuntura que diminuem a dor, manipulando a energia chi do corpo, e muitos outros fenômenos desafiam a biologia newtoniana. Claro, eu, como jamais pensei em tudo isso enquanto estudava e lecionava nas faculdades. Meus colegas e eu ensinávamos os alunos a ignorar métodos como acupuntura, quiropraxia,
massagem terapêutica, orações, etc. Na verdade, fazíamos até pior. Chamávamos esses profissionais de charlatões, porque estávamos cegamente vinculados à física newtoniana. Mas essas modalidades de cura baseiam-se na crença de que os campos de energia influenciam e controlam nossa fisiologia e nossa saúde. A ilusão da matéria. Somente quando comecei a aceitar os princípios da física quântica, percebi que, ao ignorar tão altivamente esses conceitos que envolvem a questão da energia, nós, biólogos, agimos exatamente como um diretor do Departamento de Física da Universidade de Harvard, que Gary Zukav mencionava em seu livro. A Dança dos Mestres Wu Li, uma visão geral da nova física. Ele disse a seus alunos, em 1893, que não havia mais necessidade de existir doutores em física. Zukav, 1979. Segundo ele, a ciência já havia estabelecido que o universo é uma máquina de matéria, constituída de átomos físicos individuais que obedecem às leis da mecânica newtoniana. Agora só cabia aos físicos refinar seus métodos de medição. Mas, 3 anos depois, o conceito de que o átomo era a menor partícula no universo caiu por terra com a descoberta de que ele é constituído de elementos ainda menores, os chamados partículas subatômicas. Com essa outra descoberta, ainda mais contundente, a de que os átomos emitem energias estranhas, como raios X e radioatividade. Na virada do século XX, uma nova geração de físicos se propôs a mostrar a relação entre energia e estrutura da matéria. 10 anos mais tarde, deixaram de lado os conceitos newtonianos do universo material, porque perceberam que o universo não é composto de matéria suspensa no espaço vazio, mas sim de energia. A física quântica descobriu que os átomos físicos são constituídos de vórtices de energia que giram e vibram constantemente. Cada átomo é um centro que gira e irradia energia, e cada um deles tem uma assinatura, movimento e constituição, moléculas próprias. Por isso, emitem coletivamente padrões de energia que podem ser identificados. Todo o material no universo, incluindo você e eu, irradiamos uma assinatura energética única. Se fosse possível observar a composição de um átomo por meio de um microscópio, o que veríamos? Imagine um vórtice de energia girando e se movendo na areia do deserto. Agora, remova a areia. O que sobra é apenas um tornado invisível. Um átomo nada mais é que um conjunto desses vórtices microscópicos. Se observado de longe, parece uma esfera embaçada. À medida que aproximamos o foco, a imagem se torna cada vez mais indefinida até desaparecer totalmente. Na prática, o átomo é invisível. Quando se observa sua estrutura, o que se vê é apenas vácuo. Não há matéria física. Surpreso? Lembra-se daqueles modelos de átomos que estudávamos na escola? Uma bolinha de gude e rolimãs representando o sistema solar? Vamos compará-los com a estrutura física do átomo descoberta pela física quântica. Não, não se trata de um erro de impressão. Os átomos são feitos de energia invisível e não de matéria palpável. Em nosso mundo, a substância, matéria, surge do nada. Parece estranho, não? Afinal, você está segurando um livro bem sólido nas mãos. Mas
Se colocá-lo sob a lente de um microscópio atômico, verá que não está segurando coisa alguma. Se pensarmos bem, os alunos de biologia não estão errados ao achar que o universo quântico é estranho. Átomo newtoniano, átomo quântico. Vejamos como funciona essa questão de existe e não existe na física quântica. A matéria pode ser definida tanto como um conjunto de partículas sólidas, quanto como um campo, onda, de força não material. Quando os cientistas estudam as propriedades físicas dos átomos, como massa e peso, referem-se a eles como matéria física. No entanto, quando os mesmos átomos são descritos em termos de potencial de voltagem e extensões de onda, são chamados de propriedades de energia, ondas. Hacker-Müller, 2003. Chapman, 1995 e Poole, 1995. O fato de que energia e matéria são a mesma coisa é o que Einstein concluiu ao dizer que E é igual a mc ao quadrado, ou seja, energia E é igual matéria m massa multiplicada pela velocidade da luz c ao quadrado. Einstein revelou que não vivemos em um universo de objetos físicos separados por espaço vazio. O universo é um ser completo, dinâmico e indivisível, no qual energia e matéria estão tão intimamente ligadas que não se pode considerá-las elementos independentes. E vamos ficar por aqui em mais um dia desse mergulho fantástico. E agora, falando de física quântica. Você está gostando dessa leitura, desse assunto? Então se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Deixe o seu like e não saia daqui desse vídeo ou do YouTube sem comentário. O seu comentário é muito importante para que mais e mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento que pode transformar a sua vida de agora em diante. E se for preciso, assiste novamente. Um beijo no seu coração e até a próxima leitura.